Olá pessoal, bom dia, espero que esteja tudo bem aí. Estamos começando mais uma aula de geometria e hoje nós vamos falar sobre potenciação de decimais, né? Qual é a diferença de potenciação de números naturais, de número fracionário para potenciação de decimais? Porque nessa potenciação aqui a gente vai trabalhar com os números decimais, a gente vai utilizar a vírgula, tá? Então, o que vem ser primeiro a potenciação que a gente já estudou? A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, na qual a gente tem a base, certo? Que é o fator que vai ser multiplicado, e o expoente que vai indicar a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a base. Por exemplo, eu tenho isso aqui, olha. 1,2 elevado ao quadrado, né? Esse 1,2 aqui, 1 inteiro e 2 décimos, é a nossa base. Se ele é a nossa base, significa o quê? Que esse número é o número que vai ser multiplicado. E o 2 aqui é o nosso expoente. Já que ele é o nosso expoente, ele vai indicar a quantidade de vezes que você vai multiplicar a base. A base é quem? 1,2, ou seja, 1 inteiro e 2 décimos. Eu tenho que multiplicar 1 inteiro e 2 décimos quantas vezes? 2 vezes, que é o expoente. Então, eu vou ter 1 inteiro e 2 décimos vezes 1 inteiro e 2 décimos. Multiplicando isso aqui, vamos supor que eu esqueça da vírgula. Certo? Esqueci da vírgula. 12 vezes 12 dá 144. Certo? Aí o que eu faço, gente? Eu sei que aqui tem a vírgula, não é? Então eu vou olhar o expoente, né? Como eu tenho um número, um algarismo na parte decimal, significa que o expoente ele vai indicar a quantidade de casas decimais que eu vou ter. Então agora, se aqui eu tenho uma casa decimal, o expoente 2 está dizendo agora que depois que eu multiplicar, eu vou ter duas casas decimais. Então eu ando duas casas decimais para a esquerda. 1, 2. 1 inteiro e 44 centésimos. Vamos ver os outros exemplos aqui. 3 décimos. 3 décimos, ele tem uma casa decimal, certo? Então, na hora que eu resolver multiplicar, eu vou ter duas casas decimais, certo? Então, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que multiplicar 3 décimos duas vezes. Por que eu vou ter que multiplicar 3 décimos duas vezes? Porque 3 décimo, certo? Ele é a nossa base. E o 2, ele está indicando que eu tenho que multiplicar 3 décimos duas vezes. Então, vou multiplicar, ó. 3 décimos vezes 3 décimos. Tá vendo? Aí eu multiplico, ó. 3 vezes 3, que dá 9. Aí, como é que vai ficar a quantidade de casas decimais? O expoente aqui indica que eu vou ter o quê? Duas casas decimais. Mas se você observar na multiplicação, o total de casas decimais que eu tenho na multiplicação são duas casas decimais. Então, eu ando duas casas decimais. Ó, 1, 2. Então, eu vou ter agora 9 centésimos. Na letra B, eu tenho 1 inteiro e 2 décimos elevado a zero. Certo? Então ali a gente nem vai precisar fazer conta. Toda vez que você tiver expoente elevado a zero, você tiver um expoente zero, a resposta vai ser 1. É aquela regrinha que a gente lá aprendeu lá atrás. Todo número diferente de zero elevado a zero vai ser sempre igual a 1. Tá? 2 inteiros e 4 décimos ao quadrado. Eu tenho que multiplicar 2 inteiros e 4 décimos duas vezes. Multiplicando isso aí duas vezes, eu vou ter como resultado 512. 512 não, desculpa. 576. Por que 576? É como se eu tivesse esquecido a vírgula, entendeu? Como é uma casa decimal e o expoente aqui é 2, eu vou andar duas casas decimais para a esquerda. Então vamos lá. 1, 2. 5 inteiros e 76 centésimos. Olha, 8 décimos.
O expoente ele é 3. Eu tenho que multiplicar 8 décimos 3 vezes. Multiplicando 8 décimos 3 vezes é como se eu multiplicasse 8 vezes 8 vezes 8, que dá 512. Total de casas decimais, olha, 1, 2, 3. Eu ando 3 casas para a esquerda, olha. 1, 2, 3. 0. Certo? Não soma, multiplica sempre, tá, gente? 2 inteiros e 7 décimos. Eu vou multiplicar 2 inteiros e 7 décimos 4 vezes. Então vai ser 2 inteiros e 7 décimos vezes 2 inteiros e 7 décimos vezes 2 inteiros e 7 décimos vezes 2 inteiros e 7 décimos. Multiplicando isso aqui, vai dar esse valor aqui, ó. 53, 1, 4, 4, 1. Como se eu estivesse multiplicando 27 4 vezes. Aí o total de casas decimais, ó. 1, 2, 3, 4. Entro 4 casas decimais para a esquerda, olha. 1, 2, 3, 4. A vírgula fica aqui. Pronto. Potenciação de números decimais é basicamente isso, pessoal. Dando continuidade aí, pessoal. Agora nós vamos ver radiciação de decimais, certo? Como é que a gente calcula a radiciação de decimais? Primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar, certo? Esses números decimais em uma fração decimal, tá? Então vamos lá. 1 inteiros e 44 centésimos. Olha o nome, centésimos. Centésimos lembra o número 100, certo? Então, se centésimo lembra o número 100, então significa o quê? Que eu vou ter denominador 100, tá? Então, vou transformar isso aqui em fração. Eu repito no numerador esse número sem a vírgula. 144, certo? Como a vírgula ela desapareceu, significa o quê? Que você vai ter denominador aqui. Como eu leio isso aqui, 1 inteiros e 44 centésimos, e centésimos lembra o número 100, então eu vou ter denominador 100, certo? Aí agora eu vou calcular a raiz quadrada do numerador, depois a raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada de 144. Se é raiz quadrada, significa que o índice aqui ele é 2. Então eu tenho que procurar o número, que eu multiplicando esse número 2 vezes, vai dar 144. Aí a gente vai lá na tabuada. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Aí vamos lá, dá o pulo do gato. 10 vezes 10, 100. 11 vezes 11, 121. E 12 vezes 12, 144. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. E a raiz quadrada de 100? 10. Agora, transformando isso aqui no número decimal, vou ter 1 inteiro e 2 décimos. Pronto, calculei. Agora, 64 centésimo, mesma coisa, pessoal. Transformando, né, em fração decimal. 64 centésimo. Ou para lembra o número 100. Então o denominador é 100. E o numerador é o número sem a vírgula. Então vai ficar 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Por que é 8? 8 vezes 8, 64. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, transformando esse número decimal, eu vou ter 8 décimos. Raiz quadrada de... Aí aqui eu leio como? 1024 décimos de milésimos. Décimo de milésimo é 10.000. Certo? Que a gente já viu no início, na leitura de números decimais. Se é o número 10.000, então aqui embaixo eu vou ter 10.000. Pronto. É só eu colocar 1 e ver a quantidade de casas decimais que eu tenho. Aqui eu tenho 4 casas, então eu acrescento 4 zeros. Repito o número sem a vírgula, que vai formar o número 1024. O número que eu multiplico ele 2 vezes, que vai dar 1024, é o número 32. Certo? Raiz quadrada de 10.000 é 100. Aí aqui eu vou ter 32 centésimos. Tá? Assim que a gente calcula
a radiciação de decimal. A gente transforma esse número decimal em uma fração decimal, certo? E depois eu extraio a raiz quadrada. Que aí eu vou ter que procurar o número que eu vou multiplicar ele 2 vezes, que vai dar o número da nossa raiz. Que vai dar o número do nosso radicando. Raiz quadrada de 144, 12. Raiz quadrada de 100, 10. Transformei em número decimal, 1 inteiro e 2 décimos. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 100, 10. Transformou em número decimal, 8 décimos. Raiz quadrada de 1024, 32. Raiz quadrada de 10.000, 100. Transformei em número decimal, ficou 32 centésimos. Certo? Vocês têm alguns exercícios aí, agora é só vocês assistirem essa videoaula e depois ir lá no exercício de vocês lá e responder o exercício do livro. Valeu? Encerramos a nossa aula por aqui. Tenham todos aí um bom estudo e que se cuidem. Que em breve estaremos juntos novamente.